Não houve isso lá naquela época, em 80, quando o Brizola, de alguma forma, ele não tem decreto, né? Já sabemos que não tem decreto. Não tá tem. bom. O policial não provocou o tiroteio ali. Claro que vai aparecer 10, 20 robôs da favela, do tráfico, para dizer tudo isso aí. Tá? Agora, quem começou foi o cara. O cara não tem autorização, só estão faltando dar porte de arma longa para o cara. E legitimar o que o cara está fazendo. O cara está ali dentro, de arma na mão, de fuzil na mão. Há um enfrentamento, a culpa é dele. Por que você ainda vê razão e por que você não olha para trás e fala assim, pô, realmente houve um erro do Brizola ali naquele momento? Por quê? Quando você me diz que diminuiu o índice de violência, e eu disse que eu queria voltar na situação do Rio de Janeiro, do Brizola, que foi motivo do debate do começo. E da discordância sua em relação ao Brizola. Eu pedi que você desse uma breve explicação de quem é o Brizola, você fez isso. Agora, você usou um termo, né, que eu quero te fazer uma provocação. Você usou o termo que naquela época a polícia era muito truculenta, tá? E aí o Brizola... Truculenta com pobre. Isso, beleza. E aí que o Brizola, eu ia complementar e falar isso, que o Brizola queria que o mesmo tratamento que a polícia desse na Zona Sul... Ao cidadão. Não, na Zona Sul, na classe mais alta, que deveria ser também na favela. Que a polícia não podia ser truculenta na favela e na Zona Sul toda cuidadosa. Isso. Esse sistema que você relatou pra gente, que era o que o Brizola queria acabar, ele acontece até hoje. Então nós estamos na Zona Sul do Rio, nós sabemos que a forma da polícia se comportar é de um jeito, na favela é de outro. Mas aí eu vou ser advogado do polícia. Aí eu vou ser advogado do polícia e vou desmontar a maior farsa da esquerda. Aí eu não que é o seguinte, o cara pergunta, a primeira coisa que o esquerdista vem falar comigo e eu desarmo ele fala o seguinte: você já viu como é que um policial se comporta numa favela? E você já viu como é que ele se comporta na Zona Sul? Eu falei assim, me dá a relação dos últimos 10 policiais que foram baleados em condomínio de luxo e morreram, e me dá a relação dos últimos 500 policiais. Eu tenho 500 para te mostrar que foram mortos. O cara vive sob tensão. Não, perfeito. O cara vive sob tensão. Tá? O cara vive numa situação que muitas vezes é o seguinte, o grande problema, como eu falei assim, o grande problema é o bom senso. O cara pegou o sujeito lá, o policial errou. Ele tinha que pegar o camarada, senhor, o senhor estava com a moto, fugiu da gente, mas só que tem uma coisa, aquele cara andou 20 quilômetros atrás daquele malandro, arriscado a bater de cara com um carro, como o rapaz lá em Itaboraí bateu com a Fiorino, correndo atrás de um malandro desse, deixou mulher, 2 filhos, a mulher barriguda, tá? O sargento foi pro saco, correndo atrás de um vagabundo desse. O cara tá sob violenta emoção. Tá? Ele desceu, meteu o catiripapo no moleque desse, você tem que ter um atenuante pro cara. É diferente do cara que faz por fazer. É aquele velho negócio. Eu sou polícia, eu posso fazer. É isso que tá errado. Eu sou polícia, eu posso fazer. O erro tá aí. Eu não estou dizendo que o Brizola não tivesse que fazer ajustes com o tempo. Eu não estou fazendo isso. Agora, a violência, eu tenho os números, eu tenho o gráfico, depois eu vou te passar o gráfico. Tá? A violência, quando ele entra no segundo governo, estava lá no alto, porque o Rio de Janeiro é apresentado ao fuzil, o Rio de Janeiro é apresentado ao fuzil, o Rio de Janeiro se colombiniza no governo Moreira Franco. Quando, com 6 meses, eles pegam o Comando Vermelho, prendem inteirinho e colocam o comando deles. Tanto é que Escadinha, Carlos Gregório, Gordo, quando saíram foram logo eliminados. Porque eles pertenciam a um comando vermelho que não existia mais. Tá? Aquele comando vermelho ainda corria de polícia. Tá? Porque estava a polícia, ele corria. Tá? Porque era o Morro do Juramento, aquela história toda. Tá? Existia violência? Existia. Mas existia ainda, vamos dizer assim, um respeito ao que é polícia e o que é bandido. O cara sabia que era bandido. Aí é o seguinte, a primeira coisa que eles fazem, eles atacam o comando vermelho, prendem o comando vermelho inteiro. Prenderam não, trocaram a gerência. O Popeye, que morreu o ano passado, morreu há 2 anos atrás, que era um dos pistoleiros do Pablo Escobar, ele falava que Pablo Escobar vinha para o Rio de Janeiro com $2 milhões para o carnaval
e voltava fedendo, precisando pegar um dólar para tomar um cafezinho. Tem até uma história clássica, que eu não vou citar nomes, que ele estava em Búzios, tá? chegou a montar uma operação mineira, tinha polícia, tinha advogado famoso, tinha todo mundo. Chegaram lá em Búzios para prender o Escobar. Escobar devia ter 5 vezes mais homem que os caras que foram, armado até os dentes. Escobar disse que estava querendo se divertir, pegou acho que uns 2 milhões de dólares, deu para os caras e falou assim, ó, agora não volta não que morre todo mundo, tá? Não manda mais ninguém, tá aí, olha. Se vira, entra para segurança. Teve advogado famoso ligado a clube de futebol, ligado ao negócio todo, tudo isso aí. Todo mundo sabe. Na boca pequena, quem anda em volta no Rio de Janeiro sabe quem é. Sabe como é que foi. Tá? Então é o seguinte, o Escobar vinha para cá. Olha, pleno governo Moreira Franco. Tá? O maior traficante do Brasil na época era o Toninho Turco. Tá? Toninho Turco nunca usou um canivete. Acho que ele tinha o bunker dele, era em Marechal Hermes. A polícia chegou lá, disse que ele reagiu, mataram ele. O Maurinho Branco, que sequestrou o Rubem Medina, vivia dentro do gabinete do Moreira Franco, do irmão do Moreira Franco. Maurinho Branco foi morto na Avenida Chile, 3 horas da tarde. Também não tinha uma bicicleta, não tinha nada. Estava puro, era só meter a mão, tá preso. Executaram ele. Arquivo vivo, falando demais. Bem articulado, meio Zona Sul, bandido. Então é o seguinte, é ali que começa o negócio. O Brizola pega a curva no alto assim, e ela desce. Então, deixa eu complementar. Na verdade, o meu questionamento não é nem esse que tu me respondeu. O meu ponto é o seguinte, hoje isso ainda é um debate na classe política, tá? Não é minha opinião não que eu concorde com isso, eu tô contigo nesse ponto. O estresse do policial na Zona Sul é de uma forma, os confrontos que ele tem ali para lidar é um, e lá na área mais crítica da cidade é outro. O problema é o seguinte, cara, o teu argumento em cima do Brizola, não tô aqui para te confrontar, tô aqui para fazer uma provocação. Mas você pode me confrontar. Não, mas não é meu estilo. Não é meu estilo, não é minha intenção. Quem briga são as ideias. Isso, não, eu quero só te fazer essa provocação e entenda. Isso. A provocação... Porque se esse argumento do Brizola é um argumento válido e ele tinha alguma causa que o justificasse, pegue um pouco com tudo que tu me contou até aqui. De uma polícia mais firme, que tem que respeitar a polícia, você mesmo colocou posições aí firme e o público gosta de você por isso. Exatamente. Porra, eu sou a favor de tal coisa e é isso, se dependesse de mim, seria numa rédea muito mais curta. Muito mais. Com tudo isso que você pensa, por que você ainda vê razão e por que você não olha para trás e fala assim, pô, realmente houve um erro do Brizola ali naquele momento? Por quê? Quando você me diz que diminuiu o índice de violência, isso lá em 80, em 2025, nós estamos ainda no mesmo debate. O Fórum Nacional de Segurança Pública, a imprensa, o Judiciário, o Ministério Público estão preocupados em diminuir violência. E a medida deles do que é violência é homicídio. Aí você pega um período que você não está tendo operação, que você não está tendo confrontos entre facções e tal, diminui violência, diminui homicídio. Então, na minha leitura, e eu não estou aqui, eu não vivi essa época. Olhando o tempo de hoje, por exemplo, a DPF 635 impediu a ação da polícia na favela do Rio. Isso. O que acontece? Por consequência, reduz indicadores de violência. Porque a polícia não está subindo o morro, não está operando. Chegou o momento, só para completar, chegou o momento que começou a ter uma guerra de facção. Comando Vermelho entrando em área de milícia, os caras fazendo acerto na rua. O que acontece? Sobe o número da violência. Não houve isso lá naquela época, em 80, quando o Brizola, de alguma forma, ele não tem decreto, né? Já sabemos que não tem decreto. Tá bom. Tem decreto, mano, Walter? Só para começar no horário
exato de 21 horas. Agora esse decreto aí vai ficar devendo, né? Tá, então não tem decreto. Beleza. Agora, quando o Brizola proíbe, desestimula, dá uma ordem, ainda que não formal, naturalmente ele diminui o número de violência da cidade, porque se a polícia está amarrada, vai diminuir o número de violência. Por favor. Responda. Não. São dois quadros totalmente diferentes. Inclusive, hoje o povo está descobrindo que violência não é só o número de homicídios. Por quê? Naquela época, a favela era um lugar realmente inabitável. Não é que hoje seja muito melhor, mas melhorou bastante. O que acontece com a DPF? A DPF, sem aumentar o número de violência explícita, a conta direta de mortes, o povo está sentindo porque os caras tomaram conta do asfalto. Eu sempre digo que é o seguinte, você quando vai combater o crime, você tem que combater o crime e levar o Estado junto. Agora, se eu chegar na Cidade de Deus agora, por exemplo, eu só tenho que levar a barbárie para os bandidos. Porque os caras tomaram conta de bairros asfaltados, com creche, com posto de saúde, com escola, com transporte, com tudo que a cidade dá para mim, onde eu moro e onde você mora. E os caras tomaram conta. Por quê? Porque a polícia foi proibida de circular. Isso é uma proibição de circulação. Outra é um condicionamento. Vocês podem subir a rua. E outra coisa que eu não queria falar, mas vou ser obrigado a falar, porque eu tenho que defender uma coisa que eu vi assistir. Tá? Ele acabou e coibiu demais uma coisa chamada corrupção. Corrupção pé de chinelo. Corrupção pé de chinelo. Não é a corrupção do cara que chega no município, pega o acerto do bicho, pega o acerto do ferro velho, pega o acerto do comerciante bandido, pega o acerto da fábrica de carne seca clandestina, pega o acerto de todo mundo, que eu sei como é que funciona. Sou puta velha. Ah, o diabo não é sábio porque é diabo, não, porque é velho. Ah, então é o seguinte, conheço a putaria toda. Então é o seguinte, uma vez foi uma comissão ao Brizola de Polícia Civil e chegaram lá, estavam pedindo reajuste, o Brizola estava apertado, falou assim, não dá para atender agora. Aí começou a argumentação, o Brizola também não era bobo. Você com essa carteira aí, você não está precisando de aumento. Fala para mim. Falou assim, o Brizola mandou essa. Eu não estava presente, mas um amigo meu estava. Falou assim, ô, você com essa carteira aí, você está pedindo aumento? Você sabe onde arrumar, você já sabe onde arrumar seu aumento. Seu aumento você já arrumou. Dá uma segurada que esse ano a gente vai ter que dar uma freada. Ele sabia com quem que estava lidando. Agora, é o seguinte, eu falei, continua a história do macaco. Brizola largou o governo do Rio de Janeiro, oficialmente, Brizola não, o sucessor dele, Nilo Batista, em 94. Tem 31 anos. 31 anos. A gente falou aqui de medidas que a gente toma, que a gente fecha aquele negócio. O que foi feito em 31 anos? O que foi feito em 31 anos? Não, por favor, não me venha dizer que só teve governo comunista. Que isso aí não desce. O que foi feito em 31 anos? Nada. Nada. Nada, nada. O que nós fomos invadidos por... Aí sim. Aí que nós começamos a correr risco. Nós fomos invadidos por ONGs que proliferam por tudo quanto é lado, acordos internacionais, onde o Brasil é signatário de Human Rights Sitting, outros negócios da ONU, qualquer organização internacional que fale de violência, o Brasil está na porta. Opa, me dá aqui. Aí o cara vai lá, o cara que faz um estudo na Finlândia, na Suíça, aí vai lá e a gente engole aquilo tudo. Nós temos uma realidade. Nós temos aqui facções paramilitares pesadíssimas, que inclusive eu chego a te dizer que quem deveria combater esses caras deveriam ser as Forças Armadas. Esses caras, é uma coisa muito simples. Porque é que o cara que anda com arma longa, um fuzil, na beira de uma cidade, dentro de uma cidade, ele não é classificado como terrorista.
se você classificar ele como terrorista, ferrou. Essas comissões todinhas de direitos humanos vão todas embora. Porque a hora que o soldado der um tiro na cabeça dele, é lícito. Porque o terrorista não é amparado por nenhuma legislação internacional. Nenhuma legislação internacional é capaz de amparar um terrorista. Por isso que os países, quando estão em conflitos, têm sempre a força de colocar a força antagônica que está com ele, porque são terroristas. Terrorista. Quando você classifica o cara como terrorista, você está pegando um salvo-conduto para eliminar ele. E é o que deveria ser feito com esse cidadão. Sujeito que está no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade, com 150 fuzis, como tem comunidade aqui no Rio de Janeiro com mais do que isso, esse cara está dentro de uma célula terrorista. Esse cara vai espalhar o terror. A única coisa que ele tem para espalhar é o terror. Esse cara tem que ser combatido com a energia necessária. Eu já falei, o cara está andando na favela, você faz negócio dentro da lei, bonitinho. 2 drones, cada um custa $50. Cada um custa $50. Um com um projétil explosivo e o outro filmando para mostrar que houve legitimidade na ação e acabou. A mesma coisa que você vê na guerra da Ucrânia. Tem um drone filmando e o outro ataca. Né? Dá o zoom, olha ali, olha. O sujeito estava com um fuzil. O cara que está com um fuzil é a mesma coisa. Começou o tiroteio na favela. As armas dos policiais vão ser apreendidas, que isso, aquilo, que aquilo outro. Aí saiu. Cara, o policial não provocou o tiroteio ali. Claro que vai aparecer 10, 20 robôs da favela, do tráfico, para dizer tudo isso aí. Tá? Agora, quem começou foi o cara. O cara não tem autorização, só estão faltando dar porte de arma longa para o cara. E legitimar o que o cara está fazendo. O cara está ali dentro, de arma na mão, de fuzil na mão. Há um enfrentamento, a culpa é dele. A culpa é dele. Numa ação, se 2 caras vão fazer um assalto, alguns estados dos Estados Unidos, não sei se em todos, você vai fazer um assalto e o comparsa dele é morto, o homicídio não cai na conta da polícia, cai na conta do outro. O que sobrou. Vocês vieram fazer a merda, então é o seguinte, o cara morreu, estava junto com você, o culpado foi você. A culpa é do cara que está com a arma na mão. Então é o seguinte, eu entendo o estado de tensão. Primeiro que o cara vai fantasiado de alvo, de pato. Um PM dentro de uma favela, está fantasiado, é tiro ao pato. Que bandido, todo ele é trabalhador. Todo ele é trabalhador. Ele jogou a arma no canto, descartou a arma, ele é trabalhador. Ô moço, eu sou trabalhador, todo mundo é trabalhador. O PM tá fardado. Tá lá com o nome dele fardado, ferrou, bicho. Tá andando, todo mundo tá vendo ele. Então, quer dizer, é um estado de tensão terrível. Eu sou contra policial entrar dentro de favela. Para mim é cercar, fazer uma operação e vai haver tantas quedas, tantos corpos, quanto aqueles que se colocarem diante da força maior que é o Estado. Ou se entrega, igual no Bukele, ou então vai para a vala. Não tem outro jeito. Agora, você faz isso com essa legislação que está aí, com o Fachin, que nunca na vida saiu de dentro de um gabinete decidindo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu fui no Redcast quarta-feira, passei dentro do Borel. Sábado. Peguei a rua de cá, você vou mais rápido. Tu foi pelo alto, foi pra Barra pelo alto. Não, ele estava no alto. Foi no alto. Tá. Aí foi ali, passei ali, bicho. Porra, daqui a pouquinho tem uma blitz aqui, eu com esse carro preto com cara de camburão. Eu sou otário, mas com cara de polícia, o cara, mas é feio desse jeito. Os caras vão me deitar no chão, vão passar o cerol. Ainda mais depois deles assistindo as suas ideias, né? Exatamente. Não sou eu não, aquele cara não sou eu não. Aquele cara não sou eu não, porra. Ô, Rubão. É meu primo. Assim, eu concordo contigo. A polícia continua trabalhando com estratégias que eu entendo que falta conhecimento militares, assim. Eu não tenho, tá? Mas não é trabalho da polícia. A polícia faz policiamento ostensivo, então, a PM é extensivo. Quem tem que fazer isso são as Forças Armadas. Eu ia chegar nisso agora. Porra. Então, assim, eu não tenho o conhecimento militar que meus convidados, né? Um Júlio Roque, um Carcará, Assombroso e vários outros convidados, nomes que eu recebi aqui, que esses caras estudam doutrinas militares que são usadas em confrontos de verdade. Exatamente. Né? E aí,
O Brasil trata isso como segurança pública, as Forças Armadas são omissas, o general quer viver a vida boa, curtindo o clube final de semana e ganhando um bom salário. Exatamente. Meu irmão, entra no clube do Exército no domingo, tá todo mundo lá, meu irmão, morrendo de velhice. Exatamente. Ganhando pra cacete, curtindo vida boa. Clube, porra, comida de isso. Maneiro. Eu acho que todo brasileiro gostaria de ter isso. Porém, tem que contribuir, tem que botar o braço na cintura. Exatamente. Enquanto a polícia tá sangrando, os praças principalmente... É o que eu falo. Você vê que tanto o governo, a parte política, quanto o comando, os gestores da polícia, que são os oficiais... Eles continuam fazendo aquele negocinho ali, porra, padrão década de 80. Bota uma viaturazinha aqui, bota outro cara aqui. Não bota pega um dinheirinho não aqui, bota essa aqui, vai lá. Aqui, papapá, aí você sobe aqui, pega um negocinho aqui. Aí, porra, o cara ofereceu... Porque hoje o fluxo de dinheiro é muito grande. Se tem uma dificuldade, tem alguém querendo vender uma facilidade. E aí a solução não se apresenta, irmão. O que se apresenta são narrativas, números que convencem uma eleição, que convence uma manutenção num cargo. Agora, qualquer brasileiro, qualquer morador do Rio de Janeiro que viveu os anos 80, 90, quando começou o negócio a ficar muito ruim, anos 70, 80 já estava ruim. Mas ele tá vivo em 2025, ele olha para trás e ele fala, meu irmão, era um paraíso. Era um paraíso. O ruim se torna bom. Porque o ruim se torna bom. Aquele padrão, Rubão, aquele padrão de policiamento, aquele padrão de política de segurança pública se estende até hoje. E quando você vai ver padrões que hoje chamam a atenção, como El Salvador, eu assisti uma entrevista lá do ministro da Segurança Pública, ele falou, olha só, a partir do momento que nós paramos de seguir o padrão ONU... Isso. Porque aquela cartilha ali é a cartilha da maldição, pô. Isso, mas se você seguir aquilo ali... Mas não é não. Você é signatário de 5, 6, 7 acordos. Então... Cada um pior do que o outro. Mas é o que eu estou falando. Um vem da Suécia, outro vem da Suíça, outro vem da Finlândia. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Como é que você vai subir um morro? Você não tem que selecionar a marcha? Porra, olha só. Meu amigo, esse câmbio aqui é manual. Eu vou subir em quarta, isso aqui não tem como. Eu tenho que selecionar aquilo ali. Não, o cara vem com aquele produto desidratado, bonitinho, cheiroso e vem aqui e coloca, isso aqui não se aplica. Isso aqui não se aplica. Você vê só, Dona Maria na esquina dela, o moleque tá com um fuzil vendendo droga. Dona Maria tá puta que ela vende salgadinho. Dona Maria dedura o cara, a polícia vem, dá um sacode, prende o moleque. Uma semana depois o moleque tá de volta ali. Uma semana, cara? Não, se não sair na audiência de custódia. Ah, tá, pô. Tá. Mas vamos uma dizer, semana... vamos dizer que ele ainda ficou... Aí ele vai lá, pega a Dona Maria, fala, Dona Maria, a senhora gosta de micro-ondas? Gosta? Então vem aqui que eu vou mostrar um micro-ondas pra senhora. Bota a Dona Maria dentro do micro-ondas e acabou. Agora é o seguinte, foi pego com um fuzil, é seu? Olha só, agora você vai ganhar 20 anos para pensar. A gente vai pensar em progressão de pena para você daqui a 15. É muito, não. Muito, não. O que diz qualquer contrato? O acordado não é caro. Se você não quer ficar 20 anos preso, não ande com um fuzil. Então você vai pegar 20 anos, 15 anos, sem direito à visita íntima, lá no quinto dos infernos, lá no meio do Amazonas, trabalhando. Tá? Não é trabalho forçado, é trabalho compulsório. Eu detesto essas palavras de forçado. Não é forçado, é compulsório, o nome certo. Trabalho compulsório. Você vai trabalhar, você vai ficar lá 15 aninhos, daqui a 15 anos você pede uma revisão. Aí a gente leva 3 anos para o negócio, aí pronto, você sai de lá. O cara me perguntou, tá? O cara quando sair de um sistema prisional, de um hipotético país onde você seja presidente, o que ele vai fazer? Ele falou assim, ele vai se ajoelhar, vai chorar e vai falar, nunca mais eu quero entrar aí dentro. Nunca mais eu quero entrar aí dentro. O cara fala assim, o que você vai fazer para recuperar o preso? Eu vou fazer ele todo dia pensar que desgraça que ele está vivendo. Aquilo ali não é centro de recuperação de ninguém. Aquilo ali é centro de punição. Você não prende o cara para recuperar. A sociedade tem a puta mania de se vingar do cidadão, botar ele em cana e dizer que está recuperando ele. Eu não estou recuperando ninguém não, meu irmão, eu estou te punindo. E se você fizer da próxima vez, você vai morrer podre aqui dentro. Acabou. Existia, não sei se ainda está vivo, você já ouviu falar no John Arpaio? John Arpaio era um
era o delegado de Maricopa, acho que lá no, eu não sei se é no Arizona, região desértica. Ele chegou lá, meu amigo, fez um cercado, tudo. Os caras viviam em tendas. De dia iam trabalhar na cidade, com corrente pelo pé, cara com fuzil vigiando, e os caras lá. E é o seguinte, ele chegou lá e cortou televisão, cortou tudo, proibia até açúcar, falou que açúcar é estimulante. É o seguinte, aí pela lei, ele era obrigado a botar 2 canais. Aí ele botou um canal lá de oração e botou o canal do tempo. Assim, o tempo é para você saber o sol que vai fazer amanhã no teu lombo. Quando todo mundo chega, pode botar John Arpaio. Aí é o seguinte. E a oração? Aí é o seguinte: o uniforme, a cor do uniforme dos caras, dos presos, qual era? A mais quente possível. Rosa. Ah, tá. Aí perguntaram a ele por que é que ele botou rosa. Ele falou: eu fiz uma enquete, a cor que eles mais odiavam. Então, se é que eles mais odeiam, eu estou aqui para fazer a vida deles um inferno. Tá? Ele recebia todo mundo lá e falava assim: meu amigo, você é mal-vindo aqui. Então, mas o que o padrão ONU vai dizer sobre isso? É o que eu estou falando. Chuta o padrão ONU. Isso. Chuta tudo isso. El Salvador fez isso. Fez isso. E teve resultado. Resultado. Junto com o padrão ONU, Rubão, vem as ONG, vem a proteção, vem... A indústria. A indústria. É uma indústria. É uma indústria. Então é o seguinte, e esse negócio de briga, de Brizola, onde começou, você, hoje, qual é o ponto focal? Tá bom, o Brizola fez essa merda toda, eu vou concordar que ele fez essa merda toda. E nós fizemos o que nesse período? Nós pioramos? Sim. Nós não fizemos nada? Continuou e... então é o seguinte, levando-se em consideração, não foi isso, mas levando-se em consideração, foi isso, seguinte, nós melhoramos, não, só estamos piorando. Aí o cara, agora, o Lula quer aprovar mais uma lei, que eu não cheguei a falar, para coibir mais ainda a abordagem do policial, para não traumatizar ninguém. Porque o problema, para o Lula, o problema da morte, da violência, não está em uma comunidade desse tamanho, que não tem esgoto, com 150 fuzis. Tá? O problema está na abordagem do policial. Porra, bicho, assina logo carteira, manda descontar INSS e pronto. Pronto, o cara, audiência de custódia. O policial vai para a audiência de custódia com o cu na mão. Porque o vagabundo chega lá e diz que apanhou e não apanhou. O cara tá ferrado. É capaz de sair o policial preso e o cara solto. A fé pública é do bandido aqui. A fé pública o bandido aqui tem fé pública. Fora da lei é o cidadão de bem. Isso.